Olá, pessoal. Aqui é a Ana Carolina da ForCode e essa aula eu vou apresentar para vocês validação de dados. Vou usar o PROC-V. Eu vou também ensinar um pouquinho sobre como inserir filtros. E é isso, vamos lá. Aqui essa tabela que eu trouxe, ela é bem pequena, mas ela é tangível, porque é uma coisa que você pode vir a encontrar como engenheiro químico, engenheiro de bioprocessos, que é uma tabela distribuída pelo código, região, o tipo do produto. Nesse caso, é uma tabela de combustível. Eu trouxe o código e a região do fornecedor. Tá, agora o que que eu quero? Primeiro, eu quero fazer a minha validação de dados. O que que é essa validação de dados? Eu vou conseguir adicionar em uma célula qualquer uma lista de dados que eu tenho proveniente de alguma documentação. Pode ser de uma documentação física, você faz essa validação direto pelo atalho de validação de dados, ou eu posso pegar de uma planilha feita, tipo essa aqui que eu tenho. Tá, o que eu vou fazer? Eu quero fazer essa validação de dados, mas eu vou fazer ela numa segunda aba de planilha. Vou botar aqui na minha planilha 2. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar validando os dados de códigos e depois eu vou pedir para, com esse código, eu quero que ele me retorne também o tipo de produto que é esse código. Então, o que que eu quero é que uma pessoa chegue aqui, consiga digitar o código ou buscar um código e ele vai te retornar o produto que é de acordo com essa minha planilha. Vamos começar. Primeiramente, eu vou escolher a célula onde eu vou inserir essa minha validação de dados. Estou aqui escolhendo a minha célula B2 e aqui eu vou começar a minha validação de dados. Eu venho aqui em dados, aqui em cima, e depois eu venho aqui nesse item que tem um certinho e um bloqueado. E você pode passar o mouse em cima e vai aparecer validação de dados. Agora que eu cliquei na minha validação de dados, eu vou ter que escolher o tipo de dados que eu quero introduzir nessa minha célula, nessa minha validação. Ou seja, ele quer que eu diga o que ele deve evitar, a forma que deve ser feita essa validação de dados. Eu poderia escolher decimal, ou seja, eu só poderia botar nessa célula valores decimais. Eu poderia escolher hora, só ia poder entrar valores e formatos de hora, esse tipo de coisa. Mas nesse caso, como é uma lista, eu vou escolher a opção lista. Agora, fonte de dados. Bem, essa fonte de dados é da onde eu estou tirando esses meus dados. Eu poderia escrever aqui os meus dados, que daí eu falei lá no começo. Poderia escrever eles tipo Maria, ponto e vírgula, José, e assim por diante. Mas nesse caso eu tenho já uma planilha pronta e eu vou usá-la. Bem, mas os meus dados não estão nessa planilha. Então, o que eu faço é simples. Para usar o dado de outra planilha, clico aqui nessa minha opção aqui de planilha 1, volto para minha planilha 1 e escolho aonde. Pode ver que aqui já mudou. Estou tirando dados da planilha 1 e boto as minhas opções de códigos, que são essas daqui. E aperto Enter. Essa é a minha opção de dados. E aperto OK. Volta imediatamente para minha planilha 3 e aqui eu já consigo botar as opções de dados. Se eu chego aqui e escrevo AS e aperto Enter, ele me mostra uma mensagem de erro dizendo que esse valor não existe, ou seja, não existe esse código. Então ele só vai aceitar valores que estão naquela minha planilha de dados. Para isso que serve a validação de dados. Agora eu quero uma coisa mais interessante. Eu não quero apenas que eu bote o código. Eu quero que quando eu bote o código, ele me retorne também o produto que está referente naquela minha primeira planilha. O que eu faço? Aqui eu vou apagar o que está escrito aqui.
e vou botar aqui na minha célula C2 e nela que eu vou aplicar a fórmula PROC-V. O que é a fórmula PROC-V? Ela vai estar procurando um valor a partir de um valor de referência. Voltando ali na minha planilha, eu posso procurar o valor de referência como JET traço 01 e eu vou querer que ele me responda uma outra coisa referente a ele. Nesse caso, eu vou estar pedindo para ele me responder o que está na célula do lado, que é o etanol, que está na coluna do lado, que é o tipo de combustível. Então, bora começar. Eu vou botar aqui igual a minha fórmula, PROC-V, abro parênteses, e a primeira coisa é eu botar o valor procurado. O valor procurado eu vou estar digitando nessa minha célula daqui, que é a minha B2. Então, os valores que eu vou estar procurando são os valores que eu vou introduzir nessa minha célula. Então, eu vou selecionar essa minha célula. Ponto e vírgula. Agora, eu vou selecionar qual é a matriz, qual é a tabela que eu vou estar tirando esses dados. E a tabela que eu vou estar tirando esses dados é lá da minha planilha 1. Vou selecionar toda a minha tabela. E agora eu vou botar ponto e vírgula de novo e vou escolher os valores que eu quero pegar. O valor que eu estou botando são os valores daqui. E os valores que eu quero pegar são os valores referentes à coluna 2, que é essa aqui, coluna de combustível. Lembra que eu selecionei essas daqui? Então, essa aqui é a minha coluna 1, essa é a minha coluna 2, essa é a minha 3, e se eu tivesse selecionando mais, seria 4, e sucessivamente. Então, eu vou ter que botar 2, porque eu quero o valor referente à minha coluna 2. Então, eu vou botar ponto e vírgula 2. E agora, vou botar ponto e vírgula de novo e dizer como eu quero buscar, né? Eu tenho a opção verdadeiro ou falso. E a opção que a gente vai usar é a opção falso. Por quê? A opção falso, ela vai procurar apenas por valores exatos. Então, eu vou apertar ponto e vírgula e escrever falso. E fechar parênteses. Então, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês como é que se filtra, como se usa os filtros. Você pode usar o filtro apenas para uma coluna, mas aí os valores que estão atrelados a ele não vai junto, não vai estar alterando junto. Ou você pode selecionar a matriz toda e quando você aplica o filtro, ele já vai fazer o link que cada célula, cada coluna corresponde a outra e assim sucessivamente. Então, eu venho aqui, boto em dados, boto filtro, seleciono, né? Seleciono toda a minha matriz, boto filtro e vai aparecer essas setinhas aqui. Agora eu posso filtrar meu dado. Posso filtrar ele de várias formas. Aqui tem alguns exemplos. Filtrar por terminando a uma determinada letra, filtrar pela célula que contém determinado caractere. Então, mas dessa vez eu vou classificar de A a Z, que é algo bem comum. Vou classificar aqui de A a Z. Agora eu vou classificar de Z a A. E vocês podem ver que mudou e a coluna atrelada em correspondência também mudou. Então é bem fácil, assim que se aplica os filtros. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. E por hoje é só.